início à nossa última apresentação, né? Roda de conversas do ISF Italiano, Rede Andifes, realizações, impactos e perspectivas inovadoras. Muito bem, queria primeiro de tudo agradecer aos organizadores do evento, né, pela possibilidade dessa nossa apresentação, que eu pedi, né, e a turma aceitou, né. Muito bem, então nós estamos agora com 20 pessoas, mas eu acredito que vamos ter mais ouvintes. E aí eu vou a outra mesa não acabou ainda. Pois é, porque eu queria, primeiro de tudo, dizer que uma coisa que me impressionou muito nesse novo normal é que a gente está mais cansado e teve mais dificuldade, até às vezes, de fazer esse encontro do que o ano passado, onde a gente se encontrou 2 vezes presencialmente. Então, a rede ISF Italiano, então Idiomas Sem Fronteiras Italiano, viajou para Brasília e depois viajou para Uberlândia, conseguiu se encontrar, e aí para dizer que a gente está, né, trabalhando mais e que está mais complexo, que eu acho que isso a gente tem que pensar, se o próximo semestre vai ser também assim, para a gente fazer as escolhas, não ficar assim, enlouquecido como a gente está agora, né? Então, é um pedido aqui para que a gente pense, né, nas nossas escolhas, que adorei estar aqui com vocês, e adorei todos os eventos de italiano que nós tivemos esse período, do Ciclo Italiano, da BPI, dos outros eventos todos. Vai né? ter a semana da UERJ semana que vem, essa semana já, né? Agora eu também estou no colóquio de tradução. É muita coisa ótima, mas a gente fica sobrecarregado, porque é isso, como você está em casa, então você pode fazer um de manhã, um à tarde, outro à noite, isso cria, né, uma sobrecarga de trabalho. Então, assim, eu queria perguntar aqui para alguém aqui que está presente, nunca ouviu falar do Idiomas Sem Fronteiras? Quem nunca ouviu falar, levante a mão, né? Escreva aqui, só para eu ter uma noção. Se existe alguém aqui que nunca ouviu falar do Idiomas Sem Fronteiras, para a gente ter uma ideia, né? Eu acho que ninguém, por enquanto, levantou a mão. Então, eu vou começar falando de que o Idiomas Sem Fronteiras, o programa Idiomas Sem Fronteiras, surgiu, né, em 2014. Ele foi como posso dizer, uma consequência do programa Ciências Sem Fronteiras, que começou em julho de 2011. Então, acho que todo mundo também já ouviu falar do programa Ciências Sem Fronteiras, que tinha a intenção de mandar 100 mil estudantes para as universidades do mundo, né? E principalmente estudantes de graduação. No momento em que a gente, né, começou-se esse envio de estudantes para o exterior, percebeu-se a grande, né, defasagem nas línguas estrangeiras. Primeiro, então, surgiu o programa Inglês Sem Fronteiras, em 2012, e em 2014, o programa Idiomas Sem Fronteiras, com as 7 línguas que estão até hoje, né? Alemão, francês, japonês, italiano, inglês, português, língua estrangeira e francês, certo? Aí, o que acontece? Em 2014, também acontece o primeiro encontro do Italiano Sem Fronteiras, né? Na verdade, Idiomas Sem Fronteiras Italiano. Representantes das 14 universidades, na verdade, inicialmente só as 10 universidades federais onde existe a licenciatura em italiano, né, foram nomeados esses 10 representantes e se encontraram em Brasília, junto com os representantes de outras todas línguas que estavam participando do programa. Né? A partir daí, desse encontro,
surgiu um memorando da embaixada italiana, né? Um memorando entre o Brasil e a Itália, onde a Itália se comprometia a fomentar a língua italiana em universidades onde não havia o ensino da língua italiana. Nesse momento, a própria embaixada escolheu 4 universidades, que foi a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal de Santa Maria, para fomentar o ensino da língua italiana. Para essas 4 universidades, foi feito um processo seletivo à distância, então pode-se considerar que foi um processo seletivo à distância pioneiro na área de italiano, feito, né, para tal também, dentro das línguas, houve a escolha, né, de um vice-presidente, isso foi em 2015, né, em setembro de 2015, foram nomeados os vice-presidentes, eu fui nomeada vice-presidente do italiano, e em 2016, o presidente, mais 2 representantes aí, fizeram os processos seletivos nessas 4 universidades, e a partir daí começou-se, né, em agosto de 2016, a Universidade Federal de Pernambuco foi a primeira a iniciar, com o que se chama leitorado local. Né? A embaixada colocou esse nome para distinguir do leitorado, né, o oficial, que é aquele professor italiano que vem, né, e fica na universidade. Muito bem. A partir daí, começou a orientação pedagógica à distância, que eu faço, né? Depois disso, tivemos outros processos seletivos em 2018 e também em 2019, e das 4 universidades foram feitas essas orientações pedagógicas semanalmente, através de webconferências e também de todos os outros, né, modos de acompanhamento à distância. E, infelizmente, esse ano, a Universidade Federal do Pará não pôde continuar, então nós estamos só com 3 universidades, que é Pernambuco, Viçosa e Santa Maria, com, a partir de março, o ensino à distância. Então, no momento que começou a pandemia, esse ensino que era feito presencialmente foi imediatamente modificado para o ensino à distância, porque a embaixada colocou muito claramente: ou vocês fazem o ensino à distância, ou devolvem o fomento. Né? Porque uma coisa que não ficou clara é que essas universidades são fomentadas, os professores recebem, né, o fomento da embaixada italiana. Então, eu estou falando aqui do Idioma Sem Fronteiras italiano nessa modalidade que foi nas universidades onde não havia, né, o ensino de italiano, onde não havia licenciatura, porque existe uma diferença. Né? Por exemplo, a Universidade Federal de Goiás tem italiano, mas não tem licenciatura em italiano, tem uma extensão de italiano, né? Mas o Idioma Sem Fronteiras funcionava nas outras universidades onde tinha licenciatura de italiano. Então, eu já falei dessa parte, agora os outros coordenadores de italiano vão falar da experiência nas suas universidades. Então, vai começar a Rose, né, Rose? Isso, Alessandra. Obrigada. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou professora Rosemary, ou Rose, trabalho na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, em Cascavel. Né? Nós entramos no Idioma Sem Fronteiras com o edital da chamada das universidades estaduais, que houve o primeiro momento a chamada para universidades federais,
e em um segundo momento para estaduais e municipais. Então, nós entramos no final de 2017, começamos com os cursos ali. Então, nós tivemos atividades ali durante 2 anos, de 2017 a 2019, e esse ano ainda não tivemos atividade. O que mais que ocorreu ali? Nós ofertamos cursos, 9 cursos nesse período, sendo 8 do nível A1 e 1 do nível A2, porque como a comunidade da universidade não tinha contato com a língua italiana, nós achamos importante começar do básico, né? Então, oferecemos cursos do nível A1, que eram Introdução à Língua e Cultura Italianas para fins acadêmicos e Introdução à Língua e Cultura Italiana apenas. Então, oferecemos esses 2 cursos, e o nível A2 foi Introdução à Língua e Cultura Italiana para fins acadêmicos no nível A2. Nós tivemos, nesse período, 3 bolsistas institucionais. A primeira aluna ficou um pouco mais de tempo, depois mais 2 bolsistas, e todos eram acadêmicos, e que existia a possibilidade de ser pós-graduando, etc., né? Mas todos foram acadêmicos, e então acredito que foi uma experiência importante para a formação deles. Porque trabalhar com fins específicos não é a mesma coisa que trabalhar com fins com língua geral, né? E esse é um tema de trabalho que eu venho fazendo desde 2014, 2015. Né? Então, foi bom momento para colocar em prática, né, os meus estudos. O público, o que nós percebemos? Ainda o sistema do ISF, feito pela Denise e ali os auxiliares dela, tinha muitos dados, né? Mas um dado que a gente não conseguiu coletar ali era o perfil do público. Isso a gente via na sala, né? Conversando com os bolsistas. Então, a gente percebeu que a maioria dos cursistas eram discentes da graduação e a parcela menor de técnicos e professores. Então, acho que foi uma experiência importante, porque aqui na universidade nós temos o programa de ensino de línguas, né? Outras universidades têm outro tipo de nome, né? Que é curso de extensão, né? E aqui é chamado de programa. E esse programa tem várias línguas, uma delas é a italiana, que tem bastante procura. Então, foi um paralelo, né, oferecendo os cursos com outro perfil, né, os cursos do Idiomas Sem Fronteiras. A gente, né, desenvolveu essas atividades nesse período de 2 anos, até final de 2019. E, bom, essa, então, é a realidade que a gente viveu aqui. Eu agradeço participar do evento e estar, assim, com esses colegas, que a gente é um ambiente bem democrático, né, que está, assim, ligando especialistas do Brasil, né, num ambiente muito democrático. Fico muito satisfeita de participar desse grupo, tá? Então, agora vamos dar prosseguimento com outro colega. Obrigada. Rose, tem uma pergunta para você. Não sei se vai poder perguntar agora ou no final, como vocês preferem. Acho melhor no final, né? Você acha melhor no final? Essa é bem pontual, às vezes. Bem pontual. A pergunta é se tem pós-graduação. Se vocês têm pós-graduação. Sim, nós temos pós-graduação, eu trabalho na pós-graduação desde 2014, 2015, por isso que eu disse que nesse período que eu comecei a trabalhar com fins específicos, porque meu doutorado foi em terminologia, né, então eu achei que o público aqui é mais voltado para o ensino, então tentei direcionar os trabalhos da pós-graduação ali para léxico e terminologia e ensino, e aplicado no ensino. É isso. Espero ter respondido. Posso abrir? Então, posso fazer uma perguntinha rapidinha só? Eu aqui outra vez, Rafael. Eu tenho muito interesse em fazer, tá? A pós-graduação, e assim, eu perdi uma oportunidade de fazer em 2016 uma pós-graduação que Perúdia, foi de Perúdia, que tinha colocado para a gente, mas eu não tive pernas para fazer, porque estava, assim, muito atribulada de serviço, e
e com criança, com formação de professor, ficou meio complicado. E então eu me perdi aquela oportunidade e nunca mais apareceu. Agora eu estou caçando aí alguém que, né, uma entidade, alguém que me ofereça aí, que possa oferecer para mim uma pós-graduação. Onde que eu acho uma pós-graduação? Né, porque aí que eu já falei para o Rafael, minha formação é educação artística, depois eu fiz pedagogia, tenho curso de supervisão, tenho tudo, já sou aposentada, mas eu me abracei desde 2002, eu comecei a aprender italiano, que aqui na minha cidade fez um convênio com o consulado, a FETBESP, eu não sei se vocês já ouviram falar da FETBESP, né? E o Círculo Italiano da minha cidade. E hoje eu faço parte da diretoria do Círculo, e sou coordenadora pedagógica e vou virar presidente do Círculo também. É uma coisa assim, surreal. E eu quero aprofundar meu ensino no italiano mesmo. O que eu quero é ir depois... Tânia, depois a gente vai falar, inclusive eu vou falar aqui de um curso de especialização, se você puder esperar, tá bom? Ah, não, vou esperar, não, eu estou aqui firme e forte. Por favor. E eu agradeço muito a atenção. Tá? Isso, agora acho que é Pedro agora, né, Pedro? Você pode falar? Acho que seria o Rafael. Se o Rafael não se importar, eu posso começar. Não tem problema, não. Pode. Então, tá bom. Meu nome é Pedro Bustamante Teixeira. Eu sou professora adjunta da Universidade Federal de Juiz de Fora e estou desde 2017 no ISF. Né? A minha instituição está desde 2015, na época que entraram as instituições federais. Na época era a professora Márcia, que quando eu entrei para a universidade em 2016, em 2017 eu assumi, então, o ISF. Era um pouco assim para dividir as tarefas. Somos uma equipe pequena lá na Universidade Federal de Juiz de Fora e temos que dividir, assim, dar conta de muita coisa. E a experiência com a ISF foi muito boa para mim. Né? Eu tenho uma formação que passa pelos estudos literários, não tanto dentro do italiano, mas a vida inteira trabalhei com italiano, fui bolsista italiano na época de graduação, depois fiz estágio de docência, trabalhei como substituto, então tenho uma formação com italiano que começou na universidade trabalhando no projeto de universalização. É um projeto nosso lá que trabalha com italiano instrumental, que eu gosto muito. Inclusive, depois aproveitei um pouco dessa minha experiência no nosso curso de adornamento do ano passado. Foi justamente a temática que eu trabalhei. O ISF para a Universidade Federal de Juiz de Fora foi ótimo, porque a universidade tem uma área de italiano, que é pequena, que tem que lutar muito, e essa união nacional com professores, né, de diversas universidades, federais, estaduais. Então, deu para a gente uma certa força dentro da Faculdade de Letras e também dentro da universidade. Então, começamos a ter, né, além dos bolsistas que a gente tem de extensão, a gente tem projeto Boa Vizinhança Italiano, temos projeto com a terceira idade, temos projeto UPU, né, agora a gente também teria um bolsista aí encarregado de lidar com o ISF nesses cursos mais pontuais, e que foram oferecidos, então, a partir do segundo semestre de 2017, sempre 2 por semestre. Um de 32 horas e um de 16 horas. A gente conseguiu manter isso. A primeira bolsista nossa foi a Camila Nonato. Ficou, acho que um ano e pouquinho, depois ela passou para o mestrado. E então, a gente teve que fazer uma outra seleção, e entrou a Bárbara, que também manteve essa mesma frequência, né? 2 cursos por semestre, um 16 e um 32, sempre assim, né? A gente tinha um catálogo de cursos, né? A Rose falou alguns cursos, então tinha Introdução à Língua e Cultura para Fins Acadêmicos, A1 e A2. Tínhamos também Viajar e Estudar, né, na Itália, algo assim. Também 1 e 2, então a gente fazia um pouco assim. A gente oferecia o 1 no Viajar e Estudar na Itália de 32 horas, depois o outro com 16 horas, esse Viajar e Estudar, e no outro semestre o 2 desse de 32 horas e o 2 dos 16 horas. Conseguimos manter isso muito bem,
até que esse ano a gente foi presenteado aí com a pandemia e encerraram-se as atividades presenciais. No entanto, as bolsas aqui, a bolsa, né, que a gente tem do italiano foi mantida, as bolsas assim das línguas, menos do inglês, que eram CAPES, né, e aí foram penalizados com corte, né, a partir do ano passado. E aí voltamos às nossas atividades para o mundo virtual, né? Abrimos contas do Instagram, abrimos os blogs e estamos assim até então operando assim, tentando manter algum contato com a comunidade acadêmica e geral a partir desses dois instrumentos. Então continuamos nos reunindo, tem a reunião aqui de todos os bolsistas e agora essa última bolsista encerra seu período de 2 anos e estou abrindo seleção de novo aqui para Juiz de Fora, na esperança que a gente tenha ainda esse fomento aqui, que é a universidade que mantém isso. Como eu disse, assim, é uma experiência muito boa, tanto para os alunos, que tiveram oportunidade tanto de atuarem como professores, e também tiveram oportunidade ano passado de fazer um curso de adornamento. E espero que terão em breve, né, a oportunidade de aí também fazerem uma especialização, que é o que a gente está preparando, mas não vou estragar a surpresa, depois a Alessandra conta melhor. Muito obrigado pela atenção, depois fico também disponível para responder quaisquer perguntas. Obrigado. Desculpe, passo a palavra agora, sim, para o Rafael. Obrigada, Pedro. Então, a questão na UFC, a gente entrou no ISF, na verdade, num projeto pré-piloto, que foi a aplicação de provas de proficiência em 2013 ainda, quando ainda existia o Idiomas Sem Fronteiras. Então, houve uma demanda de provas de italiano de proficiência, que a gente estava habituado a aplicar somente o TOEFL, né? Eram fins de semana inteiros aplicando o TOEFL no UFC. E aí a gente houve essa demanda, né, de pessoas que iam para a Itália, do Ciências Sem Fronteiras, então a gente começou a aplicar. E daí, em 2014, a gente entrou num projeto piloto, que aí foi a primeira ida nossa a Brasília, do grupo todo, ainda era um grupo com outros professores também, era um grupo maior, inclusive. E aí, todo ano começou a ter a oferta, né, do italiano na UFC, a gente sempre tinha 1 ou 2 bolsistas, era um curso com bastante procura, né, teve período de a gente ter 25 vagas sempre, mas aparecerem 600 inscritos, né, eram números assim bem astronômicos, e a gente não dava conta de tudo, obviamente, né, mas porque eram poucos bolsistas, embora Fortaleza tenha um histórico muito bom de ensino de língua estrangeira na esfera pública, porque a gente tem a Casa de Cultura, que é o projeto de extensão da UFC, a gente tem um núcleo de línguas na Universidade Estadual, a gente tem um núcleo de línguas na Prefeitura, e a gente tem um núcleo de línguas mais recente agora, que é no Instituto Federal. Então, mesmo assim, ainda havia uma grande procura, uma grande demanda represada de língua estrangeira. Tanto é que agora a graduação na UFC, ela tem ofertado língua italiana para todos os cursos de graduação, né? Além do Idiomas Sem Fronteiras ainda, que até ano passado a gente ofertou, foram 4 turmas no ano passado. A gente teve essa demanda. Agora, em 2020, como eu saí do pós-doutorado, a gente não teve o italiano. Mas a UFC, além do Idiomas Sem Fronteiras, nacional, a própria UFC criou um programa Idiomas Sem Fronteiras, próprio, né, institucional, que atende o Idiomas Sem Fronteiras da rede Andifes. Né? Então, assim, tanto é que a gente pode oferecer tantos cursos programados pela rede Andifes, como a gente pode também oferecer cursos fora do catálogo, como a Rosa e o Pedro já falaram, fora do catálogo que a rede Andifes tem, né, por cada língua. Né? E é interessante porque é um programa institucionalizado e que no início os professores, somente os de inglês,
que os bolsistas, né, recebiam bolsas da CAPES equivalentes à bolsa de mestrado, mas aí após tantos cortes na educação, essas bolsas acabaram. Porém, como a UFC tinha o programa, todos os professores continuaram recebendo uma bolsa também, e os bolsistas também continuaram recebendo a bolsa, com valores menores, né, mas adequados ao número de turmas e carga horária e etc., dentro da UFC. Mas o italiano não está funcionando esse ano, porque todos os outros professores de italiano também da UFC estão sobrecarregados, né, ou pós-doutorado, ou doutorado, ou coordenação, função de gestão. Então, não teve como continuar o ISF italiano, né, mas as outras línguas continuam, né? Temos um grupo bastante unido de professores, também lá entre todas as línguas. Acaba de estar entrando agora a professora Fernanda, que também é da Letras Italiana da UFC. E é isso. Chefa. Sim, muito bem. Obrigada, Rafael. Então, agora passo a palavra para a professora Paula Garcia. Então, boa noite a todos. Como a Alessandra disse, eu sou a Paula Garcia de Freitas, meu nome completo. Eu dou aula na Universidade Federal do Paraná, e eu coordeno o Idiomas Sem Fronteiras aqui desde 2016. O programa aqui existe desde 2014, né, dessa reunião que a Alessandra falou, era coordenado pela professora Lutiers Góbaro, e aí em 2016 eu assumi. Aqui na Federal do Paraná, a gente tem o núcleo, que é o centro, né, de línguas do Idiomas Sem Fronteiras, o núcleo, né, que, no nosso caso, ele ficou associado ao nosso centro de línguas, que é o CELIM, né? Então, a gente tinha toda a infraestrutura do CELIM, do NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico, que é para cursos para professores. Então, a gente tinha uma infraestrutura maior, assim, digamos, né? Então, todas as línguas entraram, e o italiano começou em 2016. A gente, nessa estrutura do núcleo, conseguiu oferecer bolsas para os alunos, né? Então, para os bolsistas, e como eu coordeno outros projetos a gente coordenando, transformou o Idiomas Sem Fronteiras num projeto de formação de professores, como os outros que são coordenados aqui. A gente tem o CELIM, né, que é coordenado pela professora Luciana, o FIVU, que é coordenado pela Fernanda Veloso, e o Licenciar, que é para as crianças, que eu coordeno também, e aí o Idiomas Sem Fronteiras, que é um outro público também coordenado por mim. E aí, aqui a gente ofereceu curso desde 2016. 2016, 2017, a gente formou uma parceria, eu e a professora Fernanda Veloso, para a formação desses bolsistas. Nós tivemos 3 bolsistas nesses anos de 2016 e 2017. A gente sempre ofereceu 20, 25 vagas nos cursos, mas a gente teve muitos inscritos. Então, por exemplo, na primeira oferta, a gente teve 658 inscritos para 20 vagas. Na segunda oferta, em 2017, né, teve várias ofertas, 397 alunos para 25 vagas. E em 2018, a gente teve um pouco mais de vagas, porque eu consegui mais bolsa, né, então a gente tinha 2 bolsistas, e manteve a média de 350 inscritos. A gente, então, aqui a gente faz esse sistema de formação de professores, a gente oferece essa oportunidade, então a gente faz reuniões com os bolsistas, e eu trabalho com uma abordagem de ensino que chama abordagem por tarefas. Então, eles vão fazendo tarefas comunicativas para dar essas aulas para os alunos.
nas ofertas de 2016, 2017, 2018, a gente fez cursos do catálogo, né? Em italiano, não lembro o nome do curso do catálogo, mas a Alessandra pode me ajudar. Mas oferecemos esse curso básico, né? O primeiro curso do catálogo. Não, a língua e cultura italiana. Esse mesmo, Introdução à Língua e à Cultura Italiana. Para fins acadêmicos. Para fins acadêmicos, isso mesmo. Então, nós oferecemos esse curso do catálogo, e no final de 2018, na visita da Denise aqui à universidade, ela disse para a gente propor outros cursos. Então, a gente resolveu atender a demanda de um curso específico daqui da nossa universidade, que é o curso de luteria, que eles já tinham solicitado um curso de idiomas. Na verdade, eles queriam que um de nós fosse lá dar aula de língua, e a gente não consegue. Então, a gente resolveu pôr o Idiomas Sem Fronteiras lá, né? Então, fim específico italiano para fim específico da luteria. Nós tivemos, então, em 2019, já num panorama de incerteza, né? Mas tinha as bolsas ainda, nós conseguimos, então, atender com o curso da introdução, nós demos esse curso, e esse curso da luteria com 2 bolsistas, a Mariana Schneider e o Marlon, que está ali, pode dar um tchauzinho, que hoje é professor do Idiomas Sem Fronteiras lá em Santa Maria, coordenado pela Alessandra. O que mais? Deixa eu pegar o meu caderno aqui. Tá. Em 2018, a gente teve a participação de outras universidades, né, como a UFRJ, a UFMG, a UEL. Então, nós tivemos muitos cursos do Idiomas Sem Fronteiras em muitas universidades, e somando todos os cursos que foram oferecidos em todas as universidades, a Araguaia vai falar mais um pouco da Unesp daqui a pouco, né? Foram 2.570 alunos atendidos por esse projeto, num total de 14.404 inscritos. Então, a demanda, né? No caso específico, então, do ano de 2019, que a gente fez esse curso por tarefas, né? Então, a gente elaborou um curso para o pessoal da luteria, e em 2020 a gente pegou esse curso e os bolsistas tiveram a ideia de inscrever esse material no concurso Um Libro per l'Italiano da Universidade Ca' Foscari, e a gente ficou entre os finalistas desse curso. A aluna que fez a inscrição ganhou o curso, mas o Marlon também vai fazer, um curso de formação de professores, que começa muito em breve, logo mais começa, não sei como vocês vão fazer, mas enfim, boa sorte nessa pandemia, com mais um curso online. Mas eles foram agraciados com esse prêmio, e como nesse contexto de pandemia, eles tinham que fazer um vídeo de divulgação do material. E nesse vídeo de divulgação, nós pedimos à presidenta, a Alessandra, nossa coordenadora, para falar do que é o ISF, e esse vídeo foi reconhecido pela embaixada, né, como um marco do ISF, né, um produto do ISF. Então, nós estamos muito felizes de ter contribuído com esse programa. Outra coisa que aconteceu legal nessa virada 2019-2020, né, que em um contexto de incertezas, foi a participação de todos os participantes aqui, os bolsistas da Alessandra, na mesa do simpósio da BPI, nosso, né, coordenado por mim, pela Cristiana, que está ali. Cristiane, dá um tchauzinho. O simpósio que nós fizemos no congresso da BPI,
e nós propusemos ali um dossiê, né? E nesse dossiê o pessoal escreveu um artigo contando, então, das nossas experiências no ISF. Então, acho, para quem quiser conhecer, né? Todos nós escrevemos para conhecer o que a gente fez ali. Acho que de minha parte é isso, não enxergo minha letra. Porque é muito importante registrar o que a gente faz, né? Então, a gente faz tudo isso, então é bom a gente registrar que está acontecendo o ISF em todas as universidades, né? A gente vai registrar bastante. Eu vou passar a palavra para a Araguaia, que vai contar um pouco mais das coisas que a gente tem feito, além dos cursos que a gente oferece nas universidades. Obrigada, Paula. Boa noite, então, a todos. Agradeço já a presença, né, daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu sou a professora Araguaia, aqui da Unesp, campus de São José do Rio Preto, sou professora de Língua e Literatura Italiana aqui no campus. Atuo no Idiomas Sem Fronteiras como coordenadora Unesp desde 2016. E é sempre um prazer participar, né, de eventos aqui, quando se reúnem os colegas aqui do Idiomas Sem Fronteiras italiano, colegas queridos, como disse a Rose, é um grupo bem democrático e é sempre muito enriquecedor trabalhar junto com vocês. A gente aprende muito junto e a gente se diverte juntos. É muito bacana, então queria agradecer por essa oportunidade, parabenizar os organizadores do evento, o Rafael, que não dorme nunca, e o Rômulo, essa dedicação, então, dos dois intensa e acompanhamento aí dos monitores que estão aí nesse trabalho árduo. O evento está ótimo, e eu tenho conseguido acompanhar aí quase todas as falas, e então já parabenizo a todos aí pela organização. A minha parte aqui é contar, então, uma também das nossas ações coletivas, que é o curso de atualização que nós ministramos o ano passado. Eu vou pontuar algumas coisas, né, do curso. Então, foi um curso de atualização, curso de aggiornamento in didattica della lingua italiana per stranieri. Foi a primeira ação conjunta coletiva do grupo enquanto rede de especialistas ISF italiano, cada um de nós, então, atuando como coordenadores, mas nas realidades e contextos locais das nossas universidades. Foi interessante porque, de certa forma, foi uma estratégia que acabou culminando para resultado bem positivo do curso, uma vez que as universidades são muito distantes, cada uma num estado, né? Tanto as federais quanto as estaduais aí espalhadas, e com isso a gente conseguiu ampliar o público atendido. A ideia do curso surgiu justamente desse encontro, dessa troca de experiências aí dos coordenadores de Idiomas Sem Fronteiras italiano. Então, a gente conseguiu fazer 2 edições do curso, ambas com o fomento da Embaixada Italiana, então isso é muito importante da gente pontuar. Nas 2 edições, uma foi sediada pela UNB, que é a Universidade de Brasília, então ela atendeu principalmente os professores que atuam na região central do país, e, mais especificamente, aquela que eu vou tratar aqui foi a edição que foi sediada pela Unesp, então, aqui, junto com a professora Alessandra Caramori, que é a nossa vice-presidente nacional aí, nós trabalhamos na coordenação da proposta, desde a formulação, da fundamentação teórica, ao preenchimento dos formulários, até conseguirmos submeter a proposta, né, ao edital da Embaixada Italiana, que é um reconhecimento importante. Nós sabemos que é muito raro, é muito difícil sempre contar com qualquer tipo de apoio ou aporte financeiro para quaisquer que sejam as ações formativas, e nós conseguimos, e ainda que não fosse um montante que a gente conseguisse, né, custear o curso todo, foi um reconhecimento importante para o trabalho que a gente já vinha fazendo. Então, a gente entende isso como uma chancela do governo italiano para uma iniciativa pioneira e inovadora de difusão ou de atualização da língua italiana no contexto nacional, feita de maneira total por professores brasileiros, né? Então, a gente entende isso como um ponto muito positivo.
Pela Unesp, foram ofertados, a gente tinha pensado em 25 vagas, mas a gente tinha mais de 100 inscritos, apesar do pouquíssimo tempo, né, de inscrição, foi menos de uma semana. Nós tivemos mais de uma centena de inscritos e provindos de 37 diferentes instituições no país. Então, a gente percebeu aí que tem uma demanda muito significativa. Nós só conseguimos nos articular enquanto nós somos coordenadores, tutores, conteudistas do curso, né, nós somos pau para toda a obra aí, e a gente conseguiu se articular e oferecer um leque muito amplo de formação, pensando justamente nessa demanda represada que a gente tinha de formação de professores. Então, foi desde falar dos processos de internacionalização das universidades no Brasil, léxicos, dicionários, estratégias comunicativas, estratégias de competência leitora, falar sobre tradução e didatização de materiais a partir da internet. E o curso nos permitiu uma intensa interação com os professores, seja na edição da UNB quanto na edição da Unesp, foi um laboratório rico de experiências aí, de troca, em que a gente conseguiu pensar nos professores mesmo como centro do processo, e eles aplicando tudo que a gente estava discutindo no curso, nos contextos em que eles atuavam, nos mais diversos, desde aulas particulares a cursos extensionistas dentro das próprias universidades, ou escolas de idiomas. Então, os contextos de atuação deles também foram muito diversificados, e a gente até pediu como conclusão do módulo que eles aplicassem isso, né, tudo que a gente tivesse discutido no módulo, na realidade deles. Nós tivemos um feedback muito de todos os participantes, então para nós foi muito enriquecedor, né, apesar de todo o esforço que a gente faz sempre nessas ações extensionistas, então poder contar com o apoio das nossas universidades, com o apoio do Programa Idiomas Sem Fronteiras, que na verdade foi o que fez surgir essa rede de especialistas, né, a proposição do curso foi uma forma de solidificar ainda mais essa interação entre nós. E a escola da Embaixada Italiana, então, nos fomentou, né, não só na questão do aporte financeiro para arcar com parte dos custos, mas também como reconhecimento do trabalho que a gente faz arduamente aí há tantos anos nas nossas universidades de maneira isolada. E para que a gente conseguisse fôlego, inclusive, para outras propostas. Então, nós temos aí no forno agora, né, uma segunda proposta de curso de atualização, também aí aguardando, já submetemos a aprovação do governo italiano, mas a gente espera agora a definição desse panorama que a gente está vivenciando, né, e também temos aí agora a novidade que a professora Alessandra Caramori vai tratar mais pormenorizadamente, né, falando sobre o curso de especialização. Então, a gente entende que foi uma sementinha, essa experiência que a gente teve lá, que possibilitou agora a gente fazer uma articulação ainda maior com as outras línguas por meio da rede Andifes e agora ofertar um curso em nível nacional à distância, né, em forma de ensino remoto de especialização. E só para encerrar, eu tenho uma frase que eu gosto muito do professor Mário Sérgio Cortella, e eu acho que ela se aplica bem a essa atuação, tanto no curso, né, que a gente teve, quanto nas nossas ações individuais e coletivas dentro de Idiomas Sem Fronteiras, e que eu queria citar aqui, que é: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. E eu acho que isso é muito o que tem marcado a nossa atuação no Idiomas Sem Fronteiras, e eu espero longa vida para esse programa agora, Rede Andifes, longa vida para o curso de especialização e para esse grupo de especialistas de italiano aí que vai muito além do campo profissional, né? Muito obrigada. Muito obrigada, professora Araguaia, né? Muito obrigada a todos. A gente vê aqui, né, na multiplicidade de olhares, de possibilidades, né, de atuações. Eu realmente, né, eu vou me apresentar novamente para quem entrou, sou a Alessandra Caramori, sou professora na Universidade Federal da Bahia, e hoje coordenadora nacional da Rede Andifes e SF Italiano. Então,
Também uma coisa que eu não coloquei na primeira parte é que houve, né, o fim, decretou-se o fim do programa Idiomas Sem Fronteiras em 2019, e o programa migrou para a rede Andifes, né? Então, quando as pessoas disserem o programa ISF terminou, não, o programa ISF se transformou, né, na rede Andifes ISF, ou simplesmente rede ISF. Então, já colocando, vou colocar aqui a apresentação desse curso de especialização. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Então, vejam agora que eu vou colocar, vejam se vocês vão ver direitinho também aqui a minha apresentação. Tá dando para ver? Vocês têm que falar que eu não estou vendo vocês. Vocês falam? Tá dando para ver direitinho? Sim. Que ótimo, um monte de sim. Olha, então, esse é o nosso, né, ISF, realizações, impactos e perspectivas inovadoras. Então, a perspectiva inovadora é essa especialização em línguas estrangeiras para internacionalização. Uma proposta de formação aberta, flexível, integrada e crítica, modalidades de educação à distância, presencial e híbrida, rede Andifes e ISF, pensando que Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Então, muito caminhando na fala da professora Araguaia, né, a gente juntou ali a necessidade que os alunos, que eram professores em formação, né, a gente fala professores em formação e em exercício quando eles já estão formados. Então, no caso da orientação pedagógica à distância, já são professores formados. Nas universidades, outras eram professores em formação. Então, esses professores tinham essa formação e tinham a prática, né, dos cursos, né, conhecidos cursos do catálogo, que eram oferecidos, mas não, essa formação não estava sistematizada, né? Então percebeu-se, foi por isso também que nós fizemos o nosso curso, né, o curso de adjornamento, e foi por isso também que surgiu essa especialização, certo? Então, só para a gente ter uma ideia, que os números atingidos pelo Programa Idiomas Sem Fronteiras foram mais de 140 instituições públicas envolvidas, 400 especialistas de idiomas e 1.200 professores pré-serviço ou em serviço em processo formativo continuado. Então, pegou esse número gigante, né, de instituições envolvidas, especialistas envolvidos, e percebeu-se que era um momento de se fazer uma coisa, né, vamos dizer assim, mais concreta com relação à formação desses professores, sempre pensando na internacionalização, quer dizer, sempre pensando para esse universo acadêmico, certo? Então, esse curso vem organizar e concretizar as práticas formativas já experienciadas ao longo dos 7 anos do programa Idiomas Sem Fronteiras, com articulação de teorias e práticas na formação de professores de línguas, de forma a permitir que este profissional seja reconhecido pelo conhecimento sobre internacionalização, desenvolvimento de proficiência em um cenário em que as tecnologias de ensino e comunicação se fazem cada vez mais presentes. Veja que esse grifo de tecnologia de ensino e comunicação é meu, né? Porque eu acho que são 2 pontos importantes que essa especialização vai focar. Ele é diferenciado de uma especialização em língua geral, e ele é diferenciado porque ele é um curso onde a parte teórica é toda online e onde muitas disciplinas vão estar ligadas ao uso das tecnologias, certo? Tá tudo bem? Estou falando muito rápido, tá tudo certo?
Professora, só Ale, um desculpa minuto. te interromper, eu acho que a apresentação não entrou no módulo apresentação, porque você está falando e a gente está vendo só a tela inicial. Ah, então tá, eu estou rodando ele aqui, então não é um problema de... Veja se agora ele vai. Está mexendo agora? Perfeito, agora nós estamos vendo aí os números atingidos. Ah, então tá bom. É porque eu mudei para o reproduzir, ele parou. Então, os números atingidos são aquilo que eu falei, 140 instituições públicas, 400 especialistas, 1.200 professores, né? Que são os professores em formação. Aí eu estava colocando que esse curso vem, né, para concretizar e organizar essas práticas formativas, certo? E aí, a gente vai ter as línguas estrangeiras para internacionalização. Então, alemão, espanhol, francês, italiano, coloquei o destaque aqui, inglês, japonês, português, língua estrangeira. Certo? Modalidade de educação à distância presencial e híbrida. Muito bem. O estudante, né, da especialização, ele vai sair com o título de especialista em língua estrangeira para internacionalização italiano, especialista em língua estrangeira para internacionalização alemão, certo? Muito bem. Os componentes teóricos serão divididos em eixos temáticos. Então, além da questão da língua, você tem eixos temáticos onde você pode fazer trilhas pedagógicas diferenciadas. Então, vai ter uma trilha mais ligada a material didático, outro mais avaliação, outro língua para propósitos específicos e acadêmicos, aspectos culturais, tecnologias para ensino de línguas, metodologias de ensino de línguas e tópicos em língua, linguagem e sociedade. Né? Logicamente, não vai constar isso no seu diploma, não sou especialista em língua estrangeira para internacionalização italiano em material didático. Não, isso você vai escolher junto com o seu orientador, né? Qual vão ser as disciplinas que vão ser oferecidas e que vão ser, né, para você interessante. Nós temos aí 3 categorias de disciplinas, umas que a gente chama primeiras, chama núcleo duro inicial, onde você vai ter uma ideia geral do que é o idioma sem fronteira, o que é internacionalização e o que, né, nesse caso, depois você vai ter as disciplinas na sua língua e vão ter várias disciplinas que são oferecidas para todas as línguas. Isso vai dar um grande entrelaçamento aí de conhecimento entre o estudante que está tendo aula com professores não só de língua italiana, vai ter, né, estudantes que vão estar juntos, frequentando esse curso que também não é de língua italiana, né, e isso vai dar um enriquecimento, isso também acontece nas pós-graduações, mas nesse caso, por ser um curso online, totalmente online, ele vai ter maior, né, possibilidade. O curso é destinado especialmente a profissionais graduados em letras, licenciatura ou bacharelado, que já possuam proficiência em um dos 7 idiomas integrantes da rede ISF, que estejam interessados na melhor compreensão das particularidades da relação entre o ensino de línguas e a internacionalização, seja na forma presencial ou à distância. Então, vejam que está escrito preferencialmente a profissionais graduados em letras, porque existe a possibilidade de que, se sobrarem vagas, um graduado em um outro curso, né, que seja, por exemplo, um graduado em ciências sociais, mas que seja professor de possa fazer essa especialização, né? Isso é um assunto
que tem gerado também grandes polêmicas, mas sempre considerando que você vai ser um especialista, isso não vai lhe dar nunca um diploma de licenciado, nem um diploma, né, que você vai se formar, né, num curso de especialização. Não, é simplesmente uma especialização, certo? Muito bem. A formação promoverá a construção de conhecimentos envolvidos na incorporação de tecnologias diversas no contexto educacional, considerando a perspectiva da produção e o uso de tecnologias e materiais didáticos, do ensino-aprendizagem e das linguagens midiáticas. Veja que esse curso está pensando muito no momento em que a gente está vivendo e pensando muito no futuro, né? No futuro da educação, no futuro das aulas de línguas estrangeiras, como o uso das tecnologias vão ser importantes e impactantes, né? Como elas estão sendo importantes e impactantes. Então, o curso de especialização prevê uma dedicação do cursista de 10 horas semanais, sendo 4 horas para os componentes teóricos, 4 horas para os componentes práticos e 2 horas para orientação com o orientador, o coordenador pedagógico do idioma. Muito bem. Até agora eu falei dos componentes teóricos, mas não falei dos componentes práticos. Então, essa especialização, ela é diferenciada também nisso, porque o cursista recebe, né, uma parte teórica, ele assiste às aulas, né, faz os seus trabalhos, que também está sendo discutido, como serão esses trabalhos. Pense que os componentes são componentes de 16 horas, 20 horas, né? Não são componentes de 60 horas, para que você tenha bastante flexibilidade. E depois ele recebeu um curso de 16 horas, ele vai ter que dar um curso de 16 horas, né? Pegando os cursos do catálogo e aplicando, daí nesse caso, por isso que ele é considerado híbrido, porque nesse caso, esse curso que ele vai dar, né, que ele vai oferecer para a comunidade, pensando na melhora, né, da proficiência linguística da comunidade, ele pode pode ser presencial ou pode ser à distância, certo? Aí existe, né, na forma de ingresso, nós temos 2 tipos de categorias de universidade, que são as universidades ofertantes e as universidades polo de aplicação, né? O curso será certificado pelas universidades ofertantes, nós temos hoje 4 universidades ofertantes no Brasil. No Nordeste, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Centro-Oeste, a Universidade de Brasília, no Sudeste, a Universidade de São Carlos, e no Sul, a Universidade Federal do Paraná, né? E depois, todas as outras universidades que se credenciaram à rede SF são polos de aplicação. Então, o curso vai ser certificado pelas universidades ofertantes, mas os cursos, né, a parte prática dos cursos vão acontecer nos polos de aplicação, certo? Então, se a sua universidade se credenciou à rede ISF, se existe um núcleo ISF na sua universidade, ela vai ser um polo de aplicação, né? E o ingresso dos cursistas será por meio de edital de seleção em modelo padronizado a ser lançado pelas universidades ofertantes. Então, a gente tem essa ideia de que ela é uma proposta aberta, porque ela pensa em materiais com a licença Creative Commons, ela é flexível, porque o cursista pode pensar no seu interesse, e a partir disso ele vai escolher quais vão ser os componentes, ela vai ser presencial, híbrida ou totalmente à distância, né, os componentes práticos, porque os componentes teóricos vão ser todos à distância, né, ela é integrada porque ela está disponibilizada e organizada
com as especificidades de cada idioma, e ela é crítica, possibilitando uma visão crítica da internacionalização, certo? Aqui estamos as referências bibliográficas, e tinha bastante coisa mais para falar, mas eu espero que eu tenha conseguido passar uma ideia, e estou aberta para as perguntas, se for, né, que vocês tiverem para fazer. Muito bem, quem quer falar? Quem quer perguntar? Perguntar a todos. No meu caso, que nem eu dou formação para as professoras, né? Eu formo professoras para atuar na rede municipal, né? Elas atuam junto às crianças na rede municipal. Nós atuamos assim, da segunda série até o quinto ano, né? Do quinto ano, do segundo ano, eu não costumo ainda agora, ele voltou para lá para antigamente, do primeiro ano, segundo ano, e eu estou na série, do segundo ano até o quinto ano. E eu poderia, a parte prática para mim poderia ser essa, então, usando esse catálogo, que eu não entendi muito bem o que é esse catálogo. Veja, realmente é bastante complexo. Primeiro, eu tenho que dizer que é bastante ambicioso tudo isso. Alguém pergunta quando que vai ser, né? A proposta é que agora esse projeto pedagógico precisa ser aprovado dentro das universidades, então ele tem que ser aprovado tanto nos polos, quanto esqueci o nome da outra, veja só que bom, mas nos modelos, e esse catálogo de cursos também vai ser ampliado. Então, por exemplo, o que você faz com as suas professoras não está dentro desse catálogo, mas, por exemplo, dentro do curso de formação, a gente tem uma disciplina que se chama idiomas, né, o ensino de língua para ligados à escola bilíngues, pensando no ensino bilíngue. Né? E, nesse caso, quando você pensa em ensino bilíngue, você pensa em ensino fundamental, pensa... Né? Então, essa seria uma disciplina que, com certeza, você faria, e que o que acontece é que você faz a sua parte teórica e você vai ter um número de horas que você precisa oferecer. Então, você poderia se imaginar em criar um curso que fosse voltado, né, para o ensino, porque ele tem que ser um curso acadêmico, mas ligado a isso. Eu sou um professor em formação que vou trabalhar numa escola. A gente pensa na escola bilíngue, porque a escola bilíngue é uma escola muito ligada à internacionalização. Mas qualquer ensino de língua numa escola qualquer também está voltada para a internacionalização, certo? Está fomentando o ensino da língua, você está, né, criando esse ambiente propício. Quem não tem mais vínculo acadêmico pode fazer a especialização? Desculpa, não me ative se essa informação foi dada. Não foi dada essa informação, e é justamente para esse público que está se pensando. Quer dizer, estamos pensando para todos, inclusive para quem já tem uma pós-graduação, mas vê que está querendo, né, esse aporte para a tecnologia, ou está querendo esse aporte para a internacionalização. Mas está se pensando também nesse professor que fez a graduação, que atua no mercado e que está justamente, às vezes, fora da academia, porque mora num lugar onde não tem um curso de pós-graduação, né? E a gente também está pensando na grande dificuldade que nós vamos ter agora, de bolsas, né? Então, se antes já era difícil um deslocamento para um grande centro, mas mesmo assim eu tinha uma bolsa que poderia me manter, talvez essa bolsa fique mais difícil,
né? E aí fica uma coisa... Como é que a universidade pode participar? Então, as universidades, em princípio, já estão participando. O que acontece agora é que vai ser aberto um novo credenciamento, né? Então, mas estou no Rio de Janeiro, não há problema nenhum, Jéssica Caroline colocando. Vai ser todo um curso à distância, e depois, no momento de fazer a parte prática, tanto você pode fazer em alguma universidade do Rio de Janeiro, como você pode fazer à distância, do mesmo lugar onde você está. Então, o que acontece é que já temos universidades credenciadas e já temos professores que são os nossos professores aqui da rede ISF credenciados. Mas não tenho entendido muito isso, porque quando você falou polo, para mim, aqui São Carlos, para mim, eu estou em Amparo, no interior de São Paulo, eu estou 2 horas de São Paulo. Mas de São Carlos, acho que eu estou umas 3, 4 horas, não tenho nem noção muito, mas acho que é isso mesmo, umas 3, 4 horas. Em princípio, São Carlos, por exemplo, não tem italiano, né? Não teria um professor para te orientar em São Carlos, mas qualquer outro professor de qualquer outra universidade pode te orientar. No momento que você for fazer a sua prática, se você quer fazer a sua prática presencial em São Carlos, você pode fazer orientado pelo seu orientador, entende? Então, é importante imaginar essa ideia de que nós estamos aqui com algumas universidades credenciadas, que já são muitas, mas vai se abrir para novos credenciamentos, e nós estamos aqui com professores, todos possíveis orientadores, mas também vai se abrir para novos professores que vão entrar nesse momento, porque está se esperando que esse curso se consolide para depois ter esse segundo momento. Porque aqui na minha cidade tem uma universidade grande até, que atende a toda a região aqui, né? Unifia, eu não sei se vocês conhecem, e ela tem uns cursos bem, assim, relevantes, né? Assim, que tem uma boa procura. Então, Então, a Natália Spencer pergunta se essa especialização será paga ou gratuita. Olha, me desculpe não ter falado dessa informação importantíssima, que a especialização será totalmente gratuita. Na verdade, a gente considera que o aluno paga o que ele recebe, entende? Então, ele vai ter essa obrigação, ele recebeu 16 horas, ele vai dar 16 horas de aula, né? Então, é como se fosse um pagamento em trabalho, o que não impede que a própria universidade consiga a bolsa e pague a ele a bolsa, como tem sido pago em várias universidades, né? Que ele receba essa bolsa para dar essas aulas, mas isso vai ser um acordo entre ele, o coordenador e a universidade, certo? Então, se a universidade tem condições de dar uma bolsa para ele fazer esse trabalho, ótimo. Se ele não tem, quero fazer também, Cristiane, eu também quero, sinceramente, porque tem muitas coisas, professores ótimos, né? Então, a gente vai, não estou falando do italiano, claro que são ótimos também, mas de todas as outras línguas que estão envolvidas, né? Então, deu para entender, ele é totalmente gratuito, mas ele exige como se ele estivesse devolvendo para a comunidade o que ele recebeu, né? O que vai ser então, é muito importante perceber que essa nova rede SF, ela está trabalhando com uma nova perspectiva, que é a perspectiva do sem dinheiro, né? Então, para o italiano, é importante também colocar que a gente, nos coordenadores de italiano, com uma rara exceção, trabalharam sempre sem bolsa, né? Enquanto que no inglês todos os coordenadores tinham bolsa, e os nossos professores em formação sempre tiveram bolsas, com bolsas variáveis, de 400, 500 reais, né? Enquanto os professores de inglês tinham bolsas de 2.500 reais.
trabalhavam muito mais, né? Desculpe, não era 2.500, era 1.500, né? Trabalhavam muito mais, tinham 3 turmas, enquanto as nossas tinham uma turma, mas, de qualquer maneira, isso criava uma situação, né? Então, agora, nós estamos todos pobres, isso nos uniu, né? Mas, logicamente, que a gente percebe que o receber a rede ESF ficou muito diferenciado entre as universidades mais ricas e as universidades menos ricas, certo? Então, das universidades do Sul e as universidades do Nordeste, né? Então, quando você tem uma universidade onde você tem muitas possibilidades de bolsas, muitas situações, a rede ESF é mais um trabalho que é realmente mais um trabalho, mais uma possibilidade. Enquanto você está numa universidade menor, onde o italiano já é menor, então isso é um fortalecimento muito grande para as universidades menores. Isso não implica que pode ser que no próximo credenciamento as grandes universidades voltem para a rede ESF, mas é importante perceber isso, né? Que é um curso que um coordenador vai dizer, bem, eu estou aqui convidando vocês a trabalhar na rede ESF, eu vou ganhar o quê? Né? Eu acho que realmente mais trabalho, a gente está podendo com mais trabalho, então vamos pensar agora, para o cursista, eu acho que mesmo com esse trabalho, né, a mais, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Alessandra, o consulado, a embaixada, o governo italiano está envolvido nisso, tem um respaldo nisso, porque eu faço parte da diretoria da FETBESP, hoje, que é uma associação que está, por decorrentes coisas, inclusive pela crise financeira e por tudo, né, ela está um pouco... esse ano eu trabalhei sem, né, o apoio da FETBESP. E, assim, eu botei minha cara para bater como diretora do Círculo também, e agora eu estou lutando muito, e faz tempo, né, de inserir o italiano na grade curricular. Isso daí já era um objeto do nosso convênio, né, isso já foi assinado lá atrás, em 2001, né, essa era o objetivo maior dessa assinatura desse convênio entre a FETBESP, o Círculo, a prefeitura, né, e o consulado, era formar professoras para atuar na rede, na rede, e inserir o italiano na rede pública, né. E isso, não sei por que cargas d'água não foi feito na época, né, eu fiquei muito, né, brava com isso, e agora, sim, está sendo uma luta, porque na época que nós começamos, a Itália estava no auge, e assim, vinha esse dinheiro, era muito farto, assim, a formação era riquíssima, assim, vinha bastante dinheiro de lá da Itália. Agora, pelo amor de Deus, estão me devendo 1 ano e pouco dei aula de graça também, tá? Mas a gente não podia deixar, né, as alunas, e aí, no fim, e agora eu assumi o meu trabalho na prefeitura, eu já sou professora, fui diretora, fui coordenadora, fui tudo, mas agora eu sou professora aposentada e assumi essa coordenação do curso de Língua e Cultura. Mas eu, como você, presidente do Círculo Italiano, agora, quando tiver soubermos quem vai ser o próximo prefeito, né? Eu vou jogar esse problemão para ele no colinho dele, né? Porque... Então, a questão é bastante complexa, porque acho que alguém, talvez da sua entidade, deve ter participado do encontro que a embaixada fez há pouco, né? Onde ela realmente fala que ela vai diminuir os aportes, que as pessoas vão ter que pedir através de editais, que não vai ser assim.
Então, para nós também tem sido assim, Tânia, nós só conseguimos o aporte da embaixada porque a gente participou do edital, que é um edital aberto, né, para a formação de professores, pelo nosso trabalho, e agora vai ter um encontro para te dizer que a embaixada está por fora. A Rede Andifes chamou um encontro com todas as embaixadas, né, com todas as embaixadas né, do Japão, da Alemanha, da França, aí também, quando se trata, né, do inglês, do espanhol, quem são as embaixadas, né, vai ser da Argentina, da Colômbia, começa a criar-se até uma questão, quando é da Itália, só a Itália, né? Muito bem. E aí vão apresentar o curso e pedir, né? Pedir não, dizer, olha, nós estamos com esse trabalho onde que vocês podem nos ajudar, que muitas vezes não é só o dinheiro. Né? Com certeza. É também através de material, é através de especialistas estrangeiros que possam participar, embora a gente também seja da ideia de que nós temos grandes especialistas, nós somos grandes especialistas, mas também, claro, seria muito importante e interessante que tivessem esses outros especialistas. E daí eu imagino que quando se trate de um italiano, a gente não vai dizer, olha, você quer dar um curso aqui para o seu currículo? Eu não sei se eles vão, né? Se eles vão topar. Então, eu acho que essa questão está muito, muito complexa e justamente nesse momento. Na verdade, nós estamos pagando caro por abuso de muitos, né? Porque a gente sabe, eu não sei se você sabe, mas teve muito abuso, assim, foi uma coisa muito feia o que aconteceu. E no fim, foi se jogado, porque nós tínhamos aqui em Amparo 16 anos de trabalho árduo, um trabalho lindo, que, assim, que me deixou muito triste, porque nós, assim, as crianças amavam, e, assim, tinha uma resposta deles, assim, muito, muito linda, sabe? Assim, eu tenho um material riquíssimo de tudo que foi trabalhado, e nós conseguimos segurar isso até 2014, de 2006 a 2014, trabalhando com atividades extras, né? Porque eram, assim, verdadeiras xuxas, né? As professoras eram verdadeiras xuxas, porque no contraturno deles, né? Você não eram inseridas na grade curricular, então vinha quem queria, né? Então, vá vendo, tínhamos que trabalhar assim, foi um trabalho assim, didático muito, muito rico, trabalhou-se muito mesmo, né? Então, ver perdido isso é uma tristeza muito grande. Então, por isso que eu estou assim, procurando um lugar para fechar, para cercar para o próximo que vier aí, eu espero que continue quem está, né? Porque já sabe todo o nosso trabalho, e poder continuar com esse trabalho bonito, né? Que nós começamos. Mas tudo, né? Eu estou vendo aqui uma colocação que são todas questões importantes e relevantes que merecem outra oportunidade para discuti-las. Talvez se a gente começar, não para mais, Alessandra. Vamos nos concentrar nas dúvidas específicas sobre a oferta do curso de especialização e também sobre qualquer outra, né, dúvida que vocês tenham com a apresentação dos colegas, né? Tá bom. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade, viu? Certo. Alguém mais tem alguma? Ninguém mais? Puxa. Quero parabenizar a todos e todas por esse trabalho. Então, muito obrigada pela força. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Tem muitos números aí para colocar,
tem muitas, né, a ideia do núcleo mesmo que não foi colocada, em cada universidade tem um núcleo, onde vão ter outras disciplinas, onde vai ter um coordenador de núcleo, né, é um programa que foi criado nacionalmente, então, pela primeira vez, a gente tem um programa que foi institucional, que infelizmente hoje não é mais, né, institucional do MEC, que conseguiu juntar essas 7 línguas, esses especialistas dessas 7 línguas, e aí eu acredito que a gente, né, consiga seguir adiante. Então, estou à disposição, vou colocar aqui, eu não coloquei meu e-mail lá, vou colocar aqui no chat. Quem tiver mais perguntas e dúvidas, tá bom? Por favor. Parabéns pelo trabalho de diálogos e de resistência. Nós temos também professores em formação, professores que estão, né, nós já formados, que trabalham conosco aqui, Suelen, Jéssica, Suelen Rafael, né, Marlon, e também tem sido um prazer trabalhar com todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Se vocês não tiverem, cada um quiser dar um tchau, falar alguma coisinha, não sei, os colegas, Paula, que gosta de falar. Acho que tirar uma foto, né? Quem vai Acho que eu vou falar, então. Poderiam abrir as câmeras, quem puder, a gente faz um print. Nós temos Instagram do evento, aí a gente posta, marca e vocês repostam. Com certeza. Vocês tiram, porque senão se eu tirar eu fico pequenininha. Sim, senhora. Então vamos lá, quem puder abrir as câmeras, a gente não vai conseguir pegar todos, né? Mas sorriam. Momento do print. Muito bem. Print feito. Marlon tira print também, que o Marlon é mais fácil o botão que salva automático. Muito obrigada, professora. Pronto, print realizado. Mas acho que alguém ia falar alguma coisa e me perdi. O que você ia falar? Não, eu ia comentar. Isso. Desculpa. Esqueci o nome da colega que conversou aqui, da FETBS. Tânia, né? Tânia. Sim. Então, a Tânia comentou da FETBESP, né? A gente queria ressaltar que a FETBESP tinha, pelo menos, né? Agora parece que não, mas um papel muito importante, né, em São Paulo, na formação, né, de professores de italiano, bastante importante mesmo. Um dos exemplos é a orientação técnica, né, bem tradicional, e inclusive a FETBESP tem um projeto, não sei se tem ainda, de uma especialização também, né, do qual eu participei, e a Dayana também, né, que está aqui presente, que era a FETBESP com a Unítalo, né. Então esse projeto foi de 2014, 2016 ou 2017, né, Dayana? Não sei se ela está aí. Então a gente fez o conteúdo. 2016, né? Rômulo, foi essa que eu perdi. Pois é, 2016. 2016. Ela não tinha, essa proposta não tinha essa articulação muito legal, né, que vocês estão propondo. Era mais localizada nessa universidade particular, né, mas visava também atender a esse público, né, de profissionais do italiano, né, que não necessariamente formado em letras, mas que tinham essa experiência, né. Então a gente fez esse conteúdo todo, né, ficou bem interessante. Vieram profissionais da Itália também para trabalhar junto com a gente, e assim, é uma pena, né, que eu não apurei a questão aí, mas pelo que eu estou entendendo, as verbas não estão muito presentes também da Itália, né, pelo que eu estou entendendo aí da conversa. É uma pena, né. Eu não sei nem depois como foi o prosseguimento, né, desse curso, mas foi uma proposta bem bacana também, né, e eu já aproveito para novamente parabenizar vocês. Eu achei bem audacioso, né, o formato do curso que vocês estão propondo, especialização.
no bom, né, bem audacioso, bem interessante. Eu acho que dá vontade mesmo, né, de participar, de se formar ali, né? E eu acho que tem tudo para dar certo, gente. Não tem erro, não. Parabéns a todos e a todas. Obrigado. Obrigada, Rômulo. Obrigada. Depois, se você tiver mais material sobre isso, é interessante até para a gente colocar na história. Eu acho que não tem que se perder, né? Acho que todas as coisas, muitas vezes a gente está pensando que está inventando e está, né, reinventando a roda, então é importante, tá bom? Sim, maravilha. Se você tiver mais dados, você pode me passar, por favor. Claro. E gostei da parte do material aberto, viu? Achei muito legal, né? Esse é um projeto, né, que eu defendo há muito tempo. Achei super avançado. Achei muito legal e gostei muito. E se puder atender para o livre, melhor ainda. A gente está pensando nessa Maravilha. ideia, né? A ideia é essa, Rômulo. Estamos rumando para isso. Maravilha, achei fantástico. Então, tá bom. Mais alguma coisa, gente? Eu queria Rafael, diga. Eu só queria lembrar que amanhã, às 9 horas no Brasil e 14 horas na Itália, tem a entrevista da Rosalba Principato, que é a leitora da UFMG, que vai entrevistar os autores de uma casa editora, de uma editrice chamada Becco Giallo, que faz quadrinhos com fins sociais, né? Sempre com tema social. Então, amanhã, às 9 da manhã, esperamos todos para começar o nosso evento. Depois tem as sessões de comunicação. Tá certo? Só acompanhar a programação no site do EPIB. É isso. E aqui já é 1h30. Obrigado, Rafael. Gente, queria Rafael agradecer resistindo aí. os organizadores, agradeço os organizadores e os colegas aqui que estão nos ouvindo até agora. Obrigado, Rose. Rafael, você está na Itália? Eu estou na Itália. Onde? Eu estou na Sardenha, em Cagliari. Ai, que coisa, que pecado, que tristeza, não, que vida triste que você tem, não. Ai, fico com dó de você, viu? Muito dó. Tchau, gente, muito obrigada, viu? Muito Valeu, obrigada, gente. adorei participar. Tá? Muito bom. Muito obrigada. Obrigado aos nossos monitores que também ficaram resistentes o dia inteiro. Obrigado, Suelen. Obrigado, pessoal. Até boa noite, Rafael. Tá certo. E bom apetite para vocês aí que vão jantar. Pé de novo. Sim, tchau. Tchau, gente. Boa noite, tchau.